Mais uma vez presente, aos irmãos aqui pelo YouTube, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça de Deus sobre este tema, manifestando o que está no interior de cada jardim. Este é o tema que nós vamos estudar nesta mensagem, manifestando o que está no interior de cada jardim. Vamos logo no tema, na mensagem. Olha lá, Gênesis capítulo 2, versículo 16, diz assim a palavra: e o seu Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore da onde? De toda árvore do jardim, pode o quê? Comerás livremente. Como é bom você ser livre, né, irmão? Pode comer livremente. De toda árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, nós entendemos que o Deus eterno, o Criador, Ele nos deu uma consciência. Quando você não sabe, é uma coisa. Mas quando você sabe, aí não tem como você terceirizar. O que foi que Adão fez quando Deus chegou e disse assim: você comeu da árvore que eu disse para não comer? O que foi que Adão disse? Foi a mulher que tu me deste. Irresponsável, né, rapaz? Por que não assumiu a culpa? Eu comi. Não. Ele começou a terceirizar a culpa. Agora, observe se não é exatamente isso que é ensinado aí fora. A mulher traiu o esposo. No mundo secular, falando assim, é sem vergonhice. Ou ela teve os motivos dela, e eu não vou entrar no motivo dela, porque ela traiu o esposo. Porque o esposo não deu atenção, por causa disso, não sei. Ela teve o motivo dela. Mas chegou dentro da igreja, o pastor bradou: ai, xaramandaia, uma gira. Começou a terceirizar. Pomba gira? Aí você que não é bobo nem nada vai procurar na Bíblia pomba gira. Não encontra. Porque pomba gira é folclore africano. O camarada, ele bebe água eu também bebo. O camarada enche a cara de pinga no carnaval, não sei aonde, tal e tal. Nunca disseram para ele que alguém fazia ele beber. Ele bebia porque ele queria, porque ele é livre, ele tem a consciência de ir e vir. Aí ele foi para a igreja evangélica, ou qualquer outro tipo de sistema religioso. Quando chegou lá, o pastor disse: sabe o que é isso, irmão? Você está enchendo a cara? Quem? Tá vendo que você sabe? Você conhece? Agora a pergunta é: quem é Zé Pilintra? Porque Deus disse que Zé Pilintra entra e sai e manda um bebê. Você está em que mundo mesmo? Qual é a Bíblia que tu está lendo? Zé Pilintra? O camarada, ele sabe que o horário de chegar no emprego, no trabalho, é 8 da manhã. Aí um dia, ele atrasou porque, não sei, pegou o carro errado, o carro passou tarde no ponto. Ele chegou 8h30, 8h40, foi pro patrão: ô patrão, desculpa, eu cheguei tarde hoje por causa do carro. O patrão: não, tudo bem. Ele disse: olha, o patrão não disse nada. No outro dia, ele atrasou mais 20 minutos. Patrão, desculpa aí, porque hoje minha filha teve febre. O patrão olhou para ele: tudo bem. Terceira vez, ele matou a sogra. Patrão, desculpa, eu estava no enterro da minha sogra. No enterro da sogra? O patrão disse: tudo bem. Na quarta vez, o patrão: na próxima que você chegar atrasado, já traga a carteira, vou dar baixa. Aí ele correu para a igreja: pastor, eu dou o dízimo todo mês aqui, pastor. Participe das campanhas, dos projetos de desafio com Deus. Fui demitido, pastor, teve corte na empresa. Ele não vai falar para o pastor que ele chegava atrasado. Ele não vai falar para o pastor que ele debateu contra o encarregado. Ele não vai falar para o pastor que ele questionou alguma coisa no setor de trabalho dele. O pastor logo arruma um culpado. Tranca a rua.
Se ele é fiel, o pastor vai dizer: irmão, fique na paz, isso é prova. Tranca-rua está tentando tomar sua benção, mas Jesus vai entrar com providência. Mas se ele for aquele que não tem muito compromisso com a religião, o pastor vai logo na cara dele: tá vendo? Tá dando lugar ao diabo. Você está roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas, por isso que o diabo tomou seu emprego. Não, foi você que foi irresponsável. Pois é. O Senhor deu esta ordem: de toda a árvore do jardim. Então a árvore estava onde? Estava tudo lá no jardim. Não é porque eu conheci o mal lá fora, é porque eu andei assim, aleluia, é porque eu praticava isso e aquilo, mas no dia que eu cheguei na igreja, e quem disse que na igreja só tem gente boa? Que tem de gente ruim dentro de igreja, irmão? É, velho, porque aqui é o hospital de Jesus, e aqui Jesus vai te curar. Tem gente que morre podre, desculpa a expressão, não se converte nunca, porque religião não muda a mente de ninguém. Até coloca um medinho aqui, um medinho ali. Não muda, irmão. Comerás livremente, você é livre para comer. Queridos, nós sempre falamos que aqui, na vertical, não existe livre-arbítrio. Escute bem, aqui na vertical, não existe livre-arbítrio. Eu aceitei Jesus para a salvação eterna. Quem disse que dependeu de tu? Efésios capítulo 1, versículo 4. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48. E os gentios glorificavam a Deus pela sua palavra e creram todos quantos tinham sido destinados para a vida eterna. Aqui não depende de você. Romanos capítulo 9, versículo 16. Não depende de quem quer, eu quero. Não depende de quem corre, eu vou atrás de Jesus. Mas de quem ele se compadece e usa de misericórdia. Os gêmeos, Esaú e Isaque, antes de nascerem, terem feito bem ou mal, para que a eleição de Deus permanecesse firme, foi dito antes deles nascerem: o maior servirá ao menor. Romanos capítulo 9, versículo 8. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Paulo disse a Tito, capítulo 1, versículo 1, que a fé é dos eleitos de Deus. Você não escolhe acreditar, você acredita por causa do dom da fé que Deus te deu. Glória a Deus. Agora aqui na horizontal, você é livre-arbítrio. Eu como aquele bolo se eu quiser comer. A irmã agora de manhã me deu café e disse que eu não queria. Ela disse: toma. Eu falei: não quero. Depois eu fui beber. Eu pensei de manhã, vou colocar uma gravata, uma camisa social. Depois eu falei: sabe, eu vou usar essa camisa aqui. Sou livre. Agora, no que tange as coisas que eu não posso dominar, eu escolho. Eu escolhi nascer, vou revelar a minha idade, em 1982. Já estão somando aí, né? 15 aninhos. Eu vou partir vou jogar lá para frente, né? Eu vou partir em 2085. Vamos jogar. Não, irmão. Eu nasci no dia que o pai determinou. E vou partir no dia que o pai já estabeleceu também. E aí eu escolho o quê? Quem aqui escolhe adquirir uma doença? Então você não tem livre-arbítrio para tudo. Seu livre-arbítrio é limitado. Às vezes a mulher diz assim: ai, como eu queria nascer loira. Nasceu morena? Ai, como eu queria nascer morena.
Nasceu negra? Ah, como eu queria nascer negra, nasceu branca. A minha esposa disse assim, olha, nossa filha, Safira, vai nascer, pode nascer loirinha do olho azul, porque o pai dela é galego. Eu digo, mulher, vigia. Não, ela pode nascer com o olho azul, porque de fato a família dela, todo mundo tem olho azul, só não ela. Quando a menina bateu a buguela de olho, parecia uma jabuticaba, eu falei, onde? Aleluia! Porque não é do jeito que a gente quer. Eu saí do interior, do sul da Bahia, da cidade de Ibiratá, meus irmãos conhecem aqui, em 2006. Arrumei uma trouxinha, botei nas costas, aquela mochilinha, um colchãozinho debaixo do braço. Vou lutar boxe, academia de Popó, vou ser campeão de boxe, tal. Vim fazer um teste para passar 40 dias. De 2006 eu estou aqui. Dizia que nunca ia sair da minha cidade. Hoje eu digo que só vou na minha cidade a visita. Viu? Porque Provérbio 16 diz que o homem projeta, planeja, arquiteta, mas a resposta vem da boca de Deus. Você pode comer livremente, lembrando que ela estava no jardim. 17. Mas, como assim? Deus me deu a liberdade, ao mesmo tempo Ele tirou. Mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Viu a ordem? Você come, mas você também não come. Paulo disse, tudo é lícito. Eu estou aqui com um copo com água. Se eu digo assim, tira essa água e encha de, sei lá, cerveja, cachaça, Deus vai fazer o copo quebrar na minha mão? Deus vai descer do céu, mandar um anjo de fogo me fulminar? Não, eu posso encher o copo de cerveja e tomar, porque eu sou livre. Você pode comer, você pode beber. Tudo é lícito, mas nem tudo? Para que eu vou tomar? Entenderam? Viu como é lindo você aprender o que é uma liberdade em Cristo? Gálatas 5:13. Irmãos, foste chamado à liberdade, mas não usei da liberdade para dar ocasião a... Não é o diabo, não? É a carne. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Porque vocês foram chamados para a liberdade, não para a licenciosidade, não para a libertinagem. Quando você entende isso, que é você que deve ter domínio sobre você e que não existe ninguém te possuindo, a não ser se você tem algum distúrbio, sofre por um problema depressivo, tem alguma situação mental que precisa de um tratamento, que não consegue ter suas coordenações, sua racionalidade, aí sim, mas o pastor logo arruma o culpado. É porque saiu um espírito ruim e veio mais 7. E nem ensinou que era lá que estava sendo falado por Jesus. Só chutou. Não falou que aquilo lá, espírito, ali era sopro, influências. Lembra o que Paulo falou? As más conversações corrompem os bons espírito. Influências. Palavras que vêm corroendo, você estava tão bem na caminhada, mas de repente vem... Sabe de uma é verdade. Chuta o pau da barraca. O bem e o mal está no interior do jardim. Estava lá dentro do jardim, não estava fora. Deus colocou o homem e a mulher e disse, olha, vocês vão governar aqui, você pode comer ali daquela fruta, daquela árvore, mas esta aqui você não pode comer. Se você comer, você vai morrer. O bem e o mal estavam no interior do jardim. Não, é porque a gente estava tão bem. Aí de repente veio alguém lá de fora. Não, irmão, já estava tudo aí, ó o jardim.
Olha de onde vem aqui os pensamentos, ó. Olha o interior do homem, olha o coração, que não é o órgão que bombeia o sangue, mas a fonte dos seus pensamentos, das suas razões. Está tudo no jardim, está aí, irmão. Agora a questão é: a quem você tem alimentado? Você vai criar um pitbull. Você vai escolher como você vai doutrinar ele. Eu quero esse cachorro para... Quando ele vê uma barata, ele partir para cima. Agora eu quero esse pitbull para quando ele vê também um carrapato, ele correr. Porque está nele. O instinto está nele. Ele vai ser treinado. Então o bem e o mal não está lá fora, está dentro de cada um de nós. O bem e o mal estava no jardim, não estava fora. E Deus disse: você pode comer livremente desta árvore, mas desta aqui você não deve comer. Foi o próprio Adão que escolheu comer, não foi um tal de um diabo que entrou nele, não, irmão. As pessoas erram e dizem: foi o diabo, foi isso. Não, foi a própria pessoa. Não foi Pombagira que traiu, não. Não foi Zé Pilintra que fez o homem beber, não. Ele não vigiou, foi um momento difícil, ele brigou com alguém, perdeu o emprego. Circunstâncias lhe favoreceu para que ele, por um momento, fracassasse, e aí ele continuou naquela prática. Mas estava tudo dentro dele, na consciência dele. Deus falou para Caim: o pecado está jaz aonde? Na porta. Que porta? Você acha que Caim estava dentro de uma casa e Deus disse: Caim, não abre a porta não, que o pecado está indo lá de fora. Não, olha a porta aqui, ó. Entrou pelos olhos, desejou, praticou, consumou. O pecado jaz à porta, basta você ter domínio sobre ele. No dia que você comer, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E ele foi e comeu. E ele disse: foi a mulher que tu me deste. Não. Ele comeu conscientemente. Ah, mas a serpente influenciou, não botou na boca. Quantas serpentes estão te influenciando aí? Hã? Quantas serpentes na nossa caminhada vão nos influenciar, irmão? Vai entrar dentro de você? Não, vai só influenciar. A criança estava ali, crescia, ouvia os pais. De repente veio uma serpente na escola, no trabalho, ofereceu uma pedrinha para ele. Ele olhou. Papai e mamãe disse para não fazer isso. Mas a serpente está ali. O que é que tem? Você vai ver o prazer, ó. Não foi. Ah, foi porque eu fui tomado por uma força maior. Isso é desculpa religiosa. Porque biblicamente não temos respaldo para isso. O diabo foi tentar Jesus no deserto. Chegou lá, o diabo entrou dentro de Jesus. Não. Qual foi a sugestão do tentador? Tá, vamos falar no original, do inimigo, do tentador. Porque diabo, essa palavra foi implantada dentro da Bíblia, né? Adulterada, diga-se de passagem. Diabo do original é diabolos, acusador, caluniador, ou Satanás, que é adversário. Pode ser qualquer coisa, mas as pessoas preferem criar um ser, né, greco-romana, né, porque pega lá uma coisa vermelha de chifre com um tridente na mão e uma cauda assim. Isso é cultura greco-romana, foram os romanos que inventaram isso, irmão. Então o tentador estava lá tentando Jesus, mas entrava em Jesus? Saía de Jesus? Não, só dizia: faça, pula, come, transforma em pão. Jesus tinha o domínio. Eu posso fazer? Jesus poderia transformar aquela pedra em pão, em pizza, em lasanha, no que ele quisesse. Mas Jesus disse: não vou fazer. Porque assim como eu sou livre para fazer, eu também sou livre para não. Porque o mal está no jardim de cada um, no interior de cada um.
comer, vai morrer. Então você sabe aquilo que te causa danos malignos, ruins. Nós não sabemos que tomar muito refrigerante não é bom para a saúde? E por que a gente toma? De teimoso. Eu evito, passo um ano sem tomar refrigerante. Aí depois a mulher inventa de fazer uma pimenta, um cozido. Aí o irmão olha para a Coca-Cola gelada, caiu. Alguém me possuiu para tomar Coca-Cola? Não, eu quis. Assim as demais coisas, irmão. Porque isso agrada a carne, a natureza do homem. Então está dentro do interior de cada um. Olha lá, Mateus capítulo 15, versículo 17. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso, é jogado fora. Eu preciso interpretar isso aqui, irmão? Não precisa, né, irmão? O que é isso aqui? Tudo que você come ali, onde é que você vai depois? Aqui não, vai na sua casa. Brincadeira à parte. Mas você comeu ali um pãozinho e tal. Depois você... É isso que Jesus está falando. Tudo que entra pela boca depois vai para o ralo. Já tinha um ali. Então, aí Jesus diz, não compreendeis, vocês não estão compreendendo, e o que foi que a religião nos ensinou. Cuidado, viu, irmão? Setembro, acho que é 21, né? Cuidado com o caruru de Casimir e Damião. Eu amo, não dele, eu amo aquele que vem para mim. Mas não pode comer não porque é consagrado. Consagrado a quem? Aos ídolos. E quem são os ídolos? Paulo disse, nada são. Só está na mente das pessoas. Estão dando balinha na rua. Meu conselho, não pegue. Você não sabe de onde vem? Colocaram o que dentro? Estão dando um caruru, uma acarajé, não sei. Vem da onde? Você conhece a pessoa? Você sabe como foi preparado? Não pegue. Escute, não pegue. As mãos estavam limpas para preparar? Não é porque foi apresentado a alguém que vai te fazer mal, porque entrou, vai ter que sair. Amém? Agora, quem preparou? Não sei. A gente já comeu uma acarajé, talvez o óleo está de anteontem. Vai dar uma dorzinha de, né? Não vai, irmão. Não vai. É sobre isso que nós estamos falando. Paulo disse, se você entrar no açougue, não pergunte de onde veio a carne, porque na cultura lá, no meio do povo de Corinto, havia sacrifício de animais aos ídolos. E os cristãos que estavam recebendo a palavra da graça por meio de Paulo, vinham cheios de dúvida. Paulo, mas antigamente eu sacrificava aos ídolos pagãos, gregos. E agora, Paulo disse, quando você entrar no açougue, não pergunte de onde vem a carne. Aí os crentes hoje estão dizendo, não ande assim, não use aquela roupa, não compre aquilo, porque aquilo é consagrado. Crente tem que andar de calça social e camisa social. E quem garante a ele que quem fez a calça social e a camisa social não tinha o bereguedê? Vai te fazer mal? Não. Tem crente que tem o medo daqueles pratos lá, não, irmão? Hoje eu não faço isso por questão de higiene. Mas antes, eu sempre fui ousado. Chegava lá, pegava o sapo, tira lá aquele negócio de costura. Outro dia eu vi uma galinha. Eu vi falar muito pombagira. Outro dia eu vi um galo. Eu fui lá de novo para aí, irmão. O galo perdidão aqui. Essas coisas que eles fazem com os bichinhos. Sacrifica lá o bichinho. Aí encontrei uma garrafa de champanhe com a carta dentro. E um charuto e não sei o que. Eu fui lá. Hoje eu não faço até para respeitar a religião deles, né? Então deixa lá. Mesmo porque não é nada. Mas fui lá na época, peguei a carta, estou lá vendo
não me falha a memória agora se for homem ou se for mulher, uma carta desesperada, não sei o que, me ajuda com não sei o que, não sei o que, me ajuda. Eu falei, meu Deus, eu lembro que na época, né, no sistema, eu orei pelaquela pessoa, rasguei aquele negócio e joguei fora. Aí um irmão dizia assim, cuidado, Elcio, isso aí é consagrado, não toca nesse negócio não. Hoje eu não toco questão de higienização, você não sabe como é que está aquele negócio lá? Passamos por um dessa manhã e eu olhei para minha esposa e disse, por que não joga ali umas notas de 100 para o irmão Elcio lá? Não joga, irmão. Não joga. Por que não joga dinheiro, irmão? Isso aí é os crentes que tem medo, tudo fica corajoso. Aí eu dizer que baixou o espírito de Sansão. Não é engraçado, não tem nada, é do diabo, isso é consagrado ao capeta. Bota lá umas notas, é azulzinha, né? Uns peixinhos lá. Aleluia, é Deus entrando em providência. Quando Deus quer, até o diabo. Vocês não compreenderam que tudo que entra pela boca desce e vai para o ventre? Depois é lançado em lugar escuso. 18. Mas o que sai da boca vem aonde? Vem do coração. Coração aqui é a mente, tá bom, pessoal? Vem do coração. E é isso que contamina. O que sai da boca vem do interior de cada jardim. Porque o bem e o mal está dentro. Está no coração, está na mente do ser humano. Não está fora, está dentro do homem. É o que sai do coração do homem que contamina o homem. Não é o que entra, é o que sai. 19. Porque do coração, está vendo que coração ali não é um órgão que bombeia o sangue? Porque ele vai completar. Porque do coração procedem maus desígnios ou pensamentos, homicídios. Vamos lá. Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Vendo aonde? Procede aonde? Agora vai aí nessa manhã, nesse dia, perguntar aos pastores aí. Diabo. É o diabo, mas que diabo? Vem da serpente. Que serpente? Os maus, as más influências que está na tua natureza humana. Detalhe, que não se converte. Eu vou matar. Matar como, irmão? Eu vou jejuar, tu vai ficar com fome. Mas o desejo continua aí. Você tem que se conscientizar e decidir. Faço ou não faço? Eu sou livre. Quem está entendendo? Porque irmão, deixa eu lembrar mais uma vez, preste muita atenção, não é Elcio que está falando, foi Jesus. Tá? Foi Jesus. Porque do coração procedem maus desígnios. Foi Jesus que disse. Homicídios. Deu vontade de matar alguém. Veio do homem. Adultérios. Adulterou. O homem quis adulterar. Prostituição. Homem roubou. Veio da natureza humana. Ele quis fazer aquilo. Falso testemunho, calúnia, difamação, blasfêmia. Tudo do homem. Onde é que entra aqui um ser espiritual? E onde é que Deus também está inclinando você para fazer isso? Ele te fez uma estrutura humana, que é fraca, com a essência, que é o Espírito, que está perfeito no Pai. E aqui, na Terra, você vai ter que saber administrar. Se você se inclinar para essa natureza humana, você vai colher. Vai ter danos terríveis. Se você se inclina para a tua natureza espiritual, você vai viver reinando em vida e em perfeita vitória. Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, que é uma luta constante a carne contra o demônio. É a carne contra o espírito, né? O espírito contra a carne, né? Porque ambas se opõem uma à outra. Para que não façais, é só ler Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o 24.
Porque a carne luta contra o espírito quer fazer aquilo que agrada a Deus, a sua consciência em Deus quer fazer o bem, mas a tua natureza humana ela é tendenciosa às coisas erradas. Aí Paulo disse, fazer morrer a natureza humana está em você, o mal está no interior de cada jardim, não está fora, está dentro. Faça morrer a tua natureza humana, pecaminosa. Romanos capítulo 7, versículo 15 em diante, Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. Mas quem faz, disse Paulo, não sou eu, não é a minha consciência que quer fazer, é a minha carne. Aí Paulo atribui o mal à sua carne. E carne aqui não é o músculo, né? É a natureza do ser humano. Aí Paulo também diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, eu esmurro a minha natureza, o meu corpo, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, Romanos 7, 15, não habita bem amor. Na tua natureza humana não habita bem amor. Aí Paulo declara, miserável homem que sou. Aí ele continua dizendo, quem me livrará do corpo dessa morte? Carne, natureza morta. Aí ele declara, dou graças a Deus por Cristo Jesus, o meu Senhor. Porque é do homem, é do interior do homem que nascem esses sentimentos e as práticas. 15 e 20. São estas coisas que contaminam o homem, mas, ponto e vírgula, o comer sem lavar as mãos não contamina. Não contamina no sentido espiritual, porque o que estava acontecendo aqui é que os fariseus tinham uma prática religiosa de lavar as mãos antes de comer pão. E eles estavam questionando, porque os discípulos de Jesus estavam metendo a mão no pão sem lavar as mãos. E Jesus disse, o que contamina não é o que vocês colocam para dentro que vai para fora. É o que sai da mente de vocês podre, sepulcro caiados. Tem nome de quem vive, mas estão mortos. São hipócritas. Prega, ensina, mas não vivem. Foi isso que Jesus falou. Agora, é claro, questão de higienização, lava as mãos para comer. Mas não era uma questão religiosa que eles queriam culpar os discípulos de Jesus porque não estavam lavando as mãos religiosamente para participar de uma cerimônia. Então, o que é que a religião vai dizer para você? Irmão Elcio, por que aqui vocês não comem o pão e o suco? E eu vou dizer, quem disse que a gente não come o pão e o suco? Ali tem pão e tem suco. A gente não come religiosamente falando, dizendo que aquele pão é o corpo de Jesus, porque aquele pão que foi representado lá no primeiro século, foi aquele que Jesus pegou e disse, este pão será o meu corpo, será, emprego do verbo futuro, porque ainda não tinha ido luz. Este será o meu corpo, ou é o meu corpo, porque era simbolicamente, que será dado por vós. Aí ele disse para os discípulos presentes, fazer isso em memória de mim. Não é para 2000 anos depois, Elcio pegar um pedaço de pão e dizer, aqui é o corpo de Cristo, quem comer tem vida. Não, porque em João, Jesus vai explicar o mistério do pão. Lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, e também nos contextos históricos, Jesus pega o pão, que não era um pão da padaria, era uma bolacha seca, um pão asmo seco, e não era Santa Ceia do Senhor, era a Páscoa dos judeus. Tinha chás de ervas amargas, cordeiros assados, era um banquete, viu mesmo, era suco, viu mesmo, e viu forte, se bebesse demais, se embriagava. E aí Jesus pegou, simbolicamente disse, come, esse é o meu corpo que será dado por vocês. E os discípulos partiram e comeram. Aí a igreja ensina hoje que se você não comer aquele pedaço de pão, você não tem vida com Deus. Ah, é? João capítulo 13, Jesus disse assim, tem um de vocês que vai me trair.
Aí Pedro disse, ih, rapaz, quem é? Aí Pedro cutucou João e disse assim, João, eu estou ligado que você tem intimidade aí com o mestre, você deita no colo, no peito dele, você conversa com ele aí nos bastidores. Pergunta aí, João, quem é o traidor? Ah, é? Só tem vida com Deus quem come um pedaço de pão? É? Pois eu vou te mostrar algo dentro da Bíblia. Jesus disse, o traidor é aquele que eu molhar o pão e der na boquinha dele. Molhou e deu a Judas. E aí? Será que a nossa comunhão se baseia em comer um pedaço de pão? Nós já falamos sobre isso anteriormente. O reino de Deus não é comida, não é bebida, é consciência. Porque é a simbologia. A nossa comunhão com Deus está no Espírito, em uma consciência pura, e não em coisas, porque em coisas, Jesus disse, não contamina, porque você lavou, deixou de lavar. O teu pecado não foi tirado porque você se batizou nas águas, ou deixou de ser batizado. Você não vai para o céu porque você deu dízimo na igreja, ou deixou de dar. Você não tem Deus porque você levantou a mão no dia 8 de outubro e aceitou Jesus. Você é quem você é pela graça de Deus. Mas é difícil aceitar isso, né, irmão? É difícil, irmão. Foi uma luta, porque depois de 18 anos sendo ensinado errado, e talvez muitos aqui mais de 30, 40 anos sendo ensinado errado, para você deixar tudo isso e receber a palavra, abraçar a palavra e dizer, Ele habita em mim, eu sou dele. É difícil, eu reconheço que é difícil. Então por isso que eu não critico ninguém. Mas analise, pesquise, busque, não no homem, dentro da própria palavra, que você vai ter respostas que em 18 anos a religião e a teologia não deu. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina. Vamos lá, vamos adiantar. Mateus capítulo 12, versículo 33. Ou fazer a árvore boa o fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Então a árvore está lá no jardim. Agora, ela produz fruto bom ou fruto mau. Onde eu moro, na minha residência, tem lá um pé de manga. É safra que chama? Eu esqueci o nome. É, né? Safra, né? Tem safra. É cada uma manga, irmão. Manga. Você olha assim por fora, lindas. Quando você mete a faca, cheia de bichado. Tem safra que só dá ruim. Você, rapaz, que manga bonita, rapaz. Eu queria chupar manga aqui, rapaz. Não que eu chupando manga, não. É, Elson. Manga é tudo ruim. Agora, tem safra que dá boa. É a mesma árvore que produz fruto bom e fruto mau. É a mesma árvore. Você é esta árvore. Eu sou esta árvore. Eu posso produzir fruto bom quando eu ajudo alguém, quando eu cuido de alguém, quando eu me compadeço de alguém, quando eu estendo a mão para alguém. Mas eu posso ser um fruto terrível nesta mesma árvore, que posso desejar mal para alguém, fazer mal para alguém, independente se eu sou crente, se sou ateu. Porque o bem e o mal está dentro do interior de cada jardim. Dentro de cada um de nós, irmão. Ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Como é que você conhece a árvore? Pelo fruto. Então, a mangueira lá, que eu falei de casa, eu já conheço aquela árvore. Eu sei que às vezes ela engana, às vezes o fruto é bom e às vezes o fruto é ruim. Porque pelo fruto você conhece a raiz, a árvore. Quando alguém olha para mim e para você, você é a árvore. As pessoas já sabem o fruto que você dá. Tem gente que você não pode pisar no calo. Você fala, aquela pessoa é um doce. É uma árvore maravilhosa. Mas se você pisar demais, forçar a barra, ela vai dar uns frutos ruins. Porque você passa a conhecer a árvore.
Tem árvore que só dá fruto ruim. Só ruim. Tem árvore que dá fruto só bom. Mas tem árvore que dá os dois. E nós podemos produzir os dois frutos. Bom e ruim. Não está fora. Está aqui, ó, no interior de cada um. Mateus 12, 34. Raça de quê? Víbora, serpente, né? Raça de víboras. Raça de víboras, serpentes, peçonhentas. Por acaso Jesus estava falando aqui para cobras? É igual o texto alegórico, figura de linguagem de Gênesis, né? Tem gente que pensa que a cobra lá falava mesmo. Mas se cobra falasse lá em Gênesis, por que não fala hoje? Porque Deus não amaldiçoou a cobra para não falar. Deus amaldiçoou a cobra para rastejar. Então a cobra, se fosse literal, teria que rastejar, porque Deus disse que ela ia rastejar. Então é sinônimo de que ela não rastejava, mas ela tinha que continuar falando, porque Deus não disse que ela ia parar de falar. Então víbora ali está falando da malícia, da maldade, da peçonha, do mal que cada um desenvolve em si. Como é um livro alegórico, é uma figura de linguagem em várias falas, é uma história para você extrair dali uma mensagem. Porque árvore lá no jardim também não era um pé de maçã, como o povo diz aí, né, irmão? Qual é a árvore que você come e dá conhecimento para bem e mal? Irmão, eu comi um cacho de banana da prata, fiquei sabido que só. Tu ficou com dor de barriga. Você não comeu um fruto para ficar sabido? Então lá tem um conceito. Se você comer desta árvore, esta árvore traz conhecimento do bem e do mal. Raça de víbora. E João Batista disse. Quer perguntar, irmão? Sim. Bom dia. Uma pessoa que dá maus frutos, só faz coisa ruim. Sim. Essa pessoa fica com medo de Deus dentro dela? Sim. Ela está fazendo coisas ruins. Não significa que ela seja um filho da perdição também. Sabe por quê? Porque Paulo estava fazendo coisa ruim. Paulo perseguia a igreja, Paulo consentiu na morte de Estevão, Paulo prendia os cristãos no primeiro século. Paulo era uma árvore que estava dando fruto podre. Mas um dia ele conheceu a graça de Deus, o amor de Deus começou a constranger. O que é constranger? Causar vergonha nele. Foi isso que o Espírito de Deus fez em mim. Eu não era bom. Em mim não habita bem algum. Você não é perfeito, nós não somos. Mas o cuidado do Pai, o amor de Deus começa a te tratar. Dizer, filho, filha, não faça isso, isso é errado. E vai te ensinando. Então não é que você não seja filho, você é filho. Mas muitas vezes as influências da vida te conduzem para um caminho errado e você começa a viver a tua própria natureza humana e não quer ser humilde para retroceder e recomeçar. Não é que você não seja filho, sim. Sim, aprendendo. Sim. Pela palavra, pelo conhecimento. Sim. Sim, sim. Sim. Uma resposta que eu vou lhe dar. Não compete a mim, nem a senhora, e nenhum de nós sabemos. Sabe por quê? Porque o ladrão da cruz morreu exatamente nesta condição. Ele era um ladrão, ele não desceu da cruz para dar dízimo, não aceitou Jesus, não foi batizado nas águas. Mas Jesus disse, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Porque ele reconhecia que ele fazia o mal.
Ele reconhecia que ele fazia o mal, mas dentro dele havia um DNA divino, que quando ele olhou para Jesus, ele reconheceu que ali era o pai dele que estava ali na cruz e que Jesus era inocente. Então tem muitas pessoas, a gente não pode generalizar, então a gente não pode ser extremista. É todo mundo que acontece isso, que pode ser filho de Deus? Não. Então a gente não pode firmar isso, porque filho de Deus não carrega o nome na testa, eu sou filho de Deus. Não é a religião que define que você é filho de Deus, e não é porque você faz o bem que você pode dizer que é filho de Deus, ou que alguém que faz o mal que é um filho da perdição. Só Deus sabe. E detalhe, a pessoa só tem consciência, não é porque o pastor diz que ele é salvo, não é porque você levantou a mão, aceitou Jesus e disse que deixou de fazer o que é errado. É a própria palavra, Romanos 8,16, que diz que o Espírito de Deus testifica com o teu espírito que tu é um filho de Deus. Agora, muitas pessoas morrem mesmo, com a consciência pesada, porque sabem que são filhos de Deus, mas escolheram viver uma vida na sua carnalidade e nas suas paixões. Agora, todavia, entretanto, há suas exceções, muitos fazem deliberadamente, gostam de fazer o mal, é perverso em si, porque é um filho da perdição. Tá bom? É porque são muitos assuntos e a gente precisa de um seminário para explicar sobre isso. Mas em breve a gente vai estar preparando, quem sabe, um domingo para a gente estudar, todo mundo com papel e caneta e Bíblia, para a gente estudar almoço, para a gente estudar sobre isso, tá bom? Deixa eu terminar aqui para não perder o raciocínio, tá? Raça de víbora. E João Batista também disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não der bom fruto, será cortado e lançado fora, lançado no fogo, será queimado. Aí Jesus disse: raça de víbora, como podeis falar coisas boas sendo maus? Se a pessoa é mau, se a pessoa é má, ela não pode falar coisa boa, irmão. Ah, porque a boca fala do que está cheio o coração. Aqui não é o órgão que bombeia o sangue, é a mente. A boca fala do que o coração está cheio. Se a pessoa é materialista, ela só fala em bens materiais. Se a pessoa é uma adúltera, ela só fala em homem ou mulher. Se ela é pornográfica, ela só fala daquele assunto. Se ela é de Deus, a boca dela jorra a Deus. Se ela é do bem, a boca dela jorra o bem, porque sai do coração. Quando chega aqui, é porque já veio aqui. É por isso que Jesus, por sua palavra, diz: não será por muito falar que sereis ouvido. Não é porque você fala demais. Porque antes de você abrir a boca, Deus já sabe o que está no íntimo de cada, porque já está aqui. Eu desejei mal para alguém, não falei para aquela pessoa: eu não gosto de você. Mas Deus já viu. Então preciso me tratar não com o pastor, não com a igreja, mas me tratar com Deus. Senhor, arranca de mim esse sentimento ruim. Eu sou uma árvore boa. Eu não recebo que eu nasci para dar fruto para a maldade. Eu não recebo que vou fazer as pessoas sofrerem. E quando eu faço alguém sofrer, logo vem uma consciência que dói em mim, porque eu sou filho de Deus. Eu digo: não, me perdoa, meu irmão. E a gente não pode ter vergonha para isso. Eu lembro que certa feita eu machuquei alguém e quase 10 anos depois voltei. Me perdoe, meu irmão. Naquele tempo eu era muito doido, pensava besteira. Sabe o que foi que a pessoa fez? Não, estou perdoado. Quando deu as costas, aí, teve que vir me pedir perdão. Eu sou o cara. Não, irmão, você não é nada de um cara. Eu só pedi perdão a você, não é porque você merecia, não. Porque errado na bagunça foi ele. Mas eu pedi perdão por causa da consciência fraca dele. Para ele não morrer cheio de dor, de angústia. Eu fui lá pedir perdão. Aí chegaram para mim as serpentes. Aí imitei certinho, viu? A irmã tomou um susto. As serpentes... Aí as serpentes chegaram para mim, sabe o que disseram? Por que é que você foi lá pedir perdão para aquela pessoa? Ele que errou com você. Eu falei: rapaz, você não entende o mistério. É Papai do Céu me curando. Deixa Papai do Céu me curar. Não queira ressuscitar Saulo em Paulo, irmão. Porque está dentro da consciência. Você pode ser um pitbull selvagem, mas também você pode ser um pinche, não, pinche é uma miséria. Você pode ser um dócil, um gatinho.
Raça de víbora, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração, a mente. 35. O homem bom. Aí, irmão, preste muita atenção, irmão, para vocês não saírem aqui me jogando pedra, pelo amor do Pai. O homem bom tira do tesouro. Aleluia, né? Se é o sistema aqui, eu vou usar isso aqui agora para tirar o teu tesouro. Vou até tomar uma água, né? O sistema religioso gosta de usar textos isolados, né? O que é teu tesouro? Talvez seja a tua conta bancária, o teu carro, aquele anel de ouro, aquela corrente de ouro. Então, tira esse tesouro. Não é nada disso que Deus está falando. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Viu como é simples entender a palavra? Paulo disse que o evangelho era simples, mas alguns estavam inquietando o povo de Deus, trazendo perturbações. Como eu falei, irmão, a pior coisa que tem é alguém te tirar o direito de pensar, não deixar você refletir. É como eu falei, aqui a gente não tem muito tempo, até porque a gente está gravando, irmãos que vieram de longe, e por causa do horário. Então tem que ser um momento programado para isso. Mas aqui, você tem todo o direito de, não talvez aqui, mas ligar, perguntar, irmão, isso e aquilo. Nós vamos falar e ensinar dentro da Bíblia. Eu não estou dizendo que eu vou te convencer, porque quem convence é o Espírito. Não é por força e não é por violência. Eu posso passar o dia todo aqui, eu prego, de Gênesis e Apocalipse, e eu ainda vou ler para você genealogia. Mas se Deus não abrir a tua mente, ninguém abre. Porque está tudo no tesouro. Está tudo aí dentro de você. Deus disse, por boca do escritor aos Hebreus, e não ensinará o seu irmão ou o seu próximo, porque a todos serão ensinados por mim, disse Deus, do maior ao menor deles. Porque a palavra estará na consciência de cada um. Você pode nunca ter lido um texto bíblico, mas você já nasce com a consciência que matar é errado. E não precisa ninguém ler e dizer, não matarás. Porque quando nós dizemos que a lei não vigora mais, as pessoas dizem logo assim, então pode matar. Está na tua consciência, irmão. Você precisa de uma lei. Está no teu interior. Você precisa de uma lei. A lei que foi dada por Moisés, a Moisés para Israel. Hoje não, você está debaixo da lei do Espírito de vida. Ele ministra na tua consciência. Não precisa alguém dizendo, não adulterarás, isso não é uma lei. Não matarás, era na lei. Não adianta deturpar minha fala e dizer, então pode matar, pode adulterar. Isso está no teu coração. Você faz se você quiser. Porque Deus, a consciência de Deus... Você acha que quando alguém pega uma arma e vai tomar um celular de alguém, ele não sabe que ele está errado? Ele não sabe que ele pode morrer, ser preso? Ele sabe, irmão. Ele precisa de alguém lendo a Bíblia? Ah, vem para a igreja que eu vou te converter. Não adianta. Quem é ruim é ruim. Pode mudar pela palavra. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Vamos adiantar, né? Vamos adiantar. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, a nossa mente houve uma ressurreição, uma restauração por meio de Cristo. Se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, ou à destra, né, da majestade, que é o mais correto, sob todo o domínio e poder. 2:3, Colossenses 3:2-3. Olha lá. Pensai nas coisas do e não nas coisas daqui da terra. Quando você pensa nas coisas de cima do alto, você não se envolve com as coisas ruins da terra. Porque morrestes. Mas eu não morri, eu estou vivo. Morreu para as coisas da terra.
para uma natureza pecaminosa, nesse sentido, para uma consciência que não dava fruto. Pois morrestes e a vossa vida está oculta, escondida, juntamente com Cristo em Deus. Então você precisa exercitar a tua mente a buscar as coisas do alto. E buscar as coisas do alto é justamente se relacionar e viver as coisas boas. Porque Deus é amor. Amém? Então precisa se voltar para as coisas do alto. Agora, quando começa a buscar as coisas da terra, vira um carnal. Você já viu crente que só pensa nas coisas da terra? Só pensa nas coisas materiais? Eu vou para a igreja porque eu vou economizar dinheiro, porque eu quero isso. Eu vou para a igreja porque eu quero uma mulher. Eu vou para a igreja porque eu quero um marido. Eu vou para a igreja porque eu quero isso. Eu vou para a igreja... Não, você não vai para a igreja. Você é a igreja de Cristo e você precisa adorar a Deus sem nenhum tipo de interesse externo. Só se envolver com Deus. Agora, o que acontece? A propaganda é a alma do negócio. Só que eu não sou político para fazer propaganda enganosa. Nós que pregamos a graça não somos. Então o que acontece? Nós vamos falar as verdades. E a pessoa vai escolher viver nessa verdade. Agora, como a propaganda é a alma do negócio, se você vai em um lugar e as pessoas sugerem, propõem algo que vai te cativar, aí, meu irmão, não tem jeito. É a isca para pegar o peixe. Porque eu poderia ter o livre-arbítrio para isso, para estar aqui mandando nessa manhã, vocês levantam um pedacinho daquele pão, que eu vou fazer uma oração forte, eu sei fazer. E quando você comer esse pedaço de pão, câncer vai sair. Caroço vai desaparecer. E eu poderia aqui me transformar e falar os labachúria, que isso ia pegar na tua mente com tanta força, que você ia acreditar que um copo com água teria um poder milagroso para te sarar. Como eu não vou fazer isso porque eu não quero abusar da consciência de ninguém, eu vou dizer que o poder de Deus habita em você e que você, crendo nele, você viverá um milagre de Deus sem depender de objetos. Só buscar as coisas do alto. Só isso. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, olha lá, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável ou puro, tudo que é justo, tudo que é puro, tá lá, puro, né? Respeitável, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se é alguma virtude, se é alguma virtude, e se algum louvor, essa tradução me pegou. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Pronto. Eu li errado, irmão? Eu botei essa tradução aqui, mas. Sim. Se alguma virtude. Obrigado, minha irmã. É que aqui de lado fica meio coisado. Aqui. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. São essas coisas que devem ocupar o nosso pensamento. Quando essas coisas começam a ocupar o teu pensamento, meu irmão, não existe nada e nem ninguém para se levantar contra o escolhido do Pai. Vamos terminando. Aqui o que mesmo? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Os irmãos já estão me olhando com cara feia. Olha lá. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, né? Sabedoria, associai com a vossa fé a virtude, o poder, com a virtude o conhecimento, irmão, tem que ter conhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. Tem mais, 6, com o conhecimento, domínio próprio, viu aí? Eu escolho o que eu faço e o que eu não faço, domínio próprio. Ninguém tira o teu domínio próprio, você mesmo que tira. O domínio próprio, com o domínio próprio, é o quê? Perseverar. Você tem que perseverar, irmão. Você estava lá na religião, você perseverava na campanha, perseverava no projeto, perseverava no jejum. E aí, você chegou aonde? Chegou a nenhum. Eu passei 18 anos dando dinheiro na igreja, achando que estava roubando a Deus. Não ia para frente de jeito nenhum.
Quantas pessoas estão nessa manhã passando dificuldade para pagar um cartão de luz e o pastor está dizendo, traga que é de Deus. E vão lá e corta a luz dele, ele chega para o pastor e diz assim, cortaram minha luz. Aí ele diz assim, Jesus é a nossa luz. Mas na casa dele ninguém cortou. Faltou o pão do filho. Pastor, estou com fome, estou com dinheiro do dízimo, eu posso comprar uma cestinha básica? Irmã, primeiro lugar o de Deus, irmã. A irmã vai dar e fica com fome. Ele olha para a irmã e diz, Jesus é o pão da vida, irmã. Mas ele prega isso, mas ele não vive isso, porque ele suga o povo de Deus para ter sua vida lá bancada. Entendeu, abençoados? Jesus pregava isso. Jesus passava, as pessoas ofertavam. As mulheres davam oferta no ministério de Jesus. Os apóstolos, as mulheres vendiam suas herdades e depositavam oferta. Aí Pedro corria, chegava lá, comprava um jatinho. Comprava uma Ferrari. Cadê os irmãos que estão passando fome aqui? É você? Vamos compartilhar o pão. Compartilhar, não é dividir, compartilhar. Quantas vezes nós já falamos aqui, já vieram pessoas. Irmão, nós estamos precisando disso. Podemos? Dê um bujão de gás a pessoa? Vamos fazer isso? Muitas vezes a gente passa por isso de não ter daqui, não tem, porque é difícil até manter esse aluguel. Mas a gente dá um jeito na nossa casa, Cristina um pouquinho lá do salário dela, eu dou aula de boxe lá, pego um trocado e tenta socorrer alguém. Pessoas que me ligam porque por você estar numa igreja, por você estar com um grupo, pensa que você é rico. Estou precisando disso, estou precisando daquilo, e você tem que se explicar, dizer, irmão, a gente não pede dízimo, não é forçado, é muito difícil, sabe, irmão? E a gente fica com vergonha porque a gente queria ter para ajudar e não consegue, irmão. Mas o sistema religioso está rico, pagando milhões em canal de televisão. E a gente é chamado de herege, de mentirosos, enquanto os mentirosos estão prosperando e a gente está passando dificuldade. A graça de Deus é uma revolução na tua mente. Temos irmãos aqui que diziam assim, não tinha uma casa própria porque pastor levava tudo. Hoje estão congregando conosco, felizes, tem casa, tem carro. E não tem negócio de campanha, desafio, projeto, sim, irmão. Queridos, entendam uma coisa, Deus não é Deus de barganha, Deus não é agiota, onde você tem que dar para Ele te devolver. Deus é Senhor da tua vida. Perseverança, piedade, devoção, se dedique a Ele, não é o homem. Já falamos para alguns irmãos, você não veio aqui forçado, você não veio aqui porque aqui você busca Deus, você veio aqui para aprender, para ter comunhão com os irmãos, para tomar um cafezinho, para conhecer a família da graça, mas você pertence ao Criador. Eu não sou teu pastor é o Espírito Santo, é Ele que te conduz. Agora, se você escolhe viver debaixo de mão de homem, então viva, porque o homem vai te jogar para onde ele quer. Faça isso, faça aquilo, como eu falei para meus irmãos ali agora há pouco. A minha esposa e eu, nós não podíamos viajar, e tem muitos aqui que sabem disso. Não pode viajar porque o pastor não deixa. Não pode no final do ano preparar, arrumar casa, porque o pastor disse que primeiro tem que arrumar a casa de Deus. É isso? Vocês eram escravos. Vocês são livres. Vocês são livres. Falei para o irmão que muitas vezes nós ligamos aqui para os irmãos que somem aqui, não é para cobrar porque eles não estão aqui, é porque a gente sente falta, saudade, carinho, amizade. Porque onde quer que você esteja, eu não vejo, mas Papai do Céu está assim, ó, vendo tudo, amém? Encerrou? Aqui, 2 Pedro 1,7. Com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. O amor é o vínculo da perfeição. 2 Pedro 1,8. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Viu aí?
O que Deus quer é que você tenha conhecimento dele, para que você reine vida e desfrute da graça e do amor de Deus. Amém? Graça e paz.